Pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Boa noite todo mundo que está chegando. Vai deixando aí sua mensagem, de onde você está falando. Mais uma vez, estamos transmitindo essa live agora aqui pelo Instagram, mas nós vamos ficar 100% pelo YouTube. Então, se você está aqui pelo Instagram, você vai ter que correr lá para o YouTube, porque daqui a pouco a gente vai fechar essa live aqui do Instagram. Então, a gente vai fazer a gente está focalizando nossa força total lá no YouTube. Fechado? Então, se você quer participar, esteja por aqui com a gente, mas quando eu avisar, eu vou avisar o pessoal. Estou fechando aqui agora, aí você corre para o YouTube. O link está no nosso story aqui. Se você voltar a 1 ou 2 stories, o story de hoje, o último, vai estar lá o link da live. Então você corre para lá, que a gente se encontra no YouTube. Fechado? Agora 9 em ponto, a gente vai esperar um minutinho aí enquanto o pessoal está chegando e a gente começa daqui a pouquinho. Fechado? Enquanto isso, a buscar sua Bíblia, pegue sua Bíblia, pegue seu café. Eu estou tomando um copo com água para hidratar a garganta. Minha garganta está bem maltratada esses dias, porque eu tenho falado bastante. Mas pegue a sua Bíblia, porque aí a gente vai conversar. Fechado? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou esperando o pessoal entrando. O pessoal vai se conectando por aí. E a gente vai vendo como faz. Muito bom. Triste, né, pessoal? O Brasil foi eliminado. Eita lá. Assim, tem uns brasileiros que não gostam muito do Brasil, então eles estão meio que felizes, né? Meu pai é um deles. Meu pai, ele torce para a Argentina. Nunca vi isso na minha vida. Mas, né? E ele é brasileiro, né? Então, a gente vai continuar adiante com as nossas vidas. Quem achou que ia folgar na terça não vai mais, né? Agora a vida segue normalmente. Hoje nós vamos ver 2 pedaços daquilo que a gente começou. Nós vimos que na semana passada, não semana passada, né? Nessa semana ainda, a semana não acabou, né? Então, na quinta-feira, nós tivemos a primeira live. E na primeira live a gente disse, olha, nós vamos ter 7 princípios que eles vão nos nortear no momento que a gente está fazendo interpretação bíblica. Nós vimos já os 2 princípios, que foi, primeiro, começar com oração, orar pedindo sabedoria para Deus. Segundo princípio, a gente viu, né, que a gente tem que conversar com o texto, perguntar para o texto algumas coisas. Então, nós vimos esses 2 princípios. E a live de hoje, o tema da live é justamente tomar cuidado. Esse é o tema da live. Tome cuidado e busque a harmonia. E a gente vai ver exatamente o que é isso. Por quê? Porque se a gente não toma cuidado com alguns textos bíblicos, a gente vai acabar criando doutrinas que não existem. E também a gente precisa sempre ter harmonia nos textos. A gente precisa ver como que os textos que a gente escolhe, eles estão conectados com o restante das escrituras. Então, é basicamente esses 2 princípios que a gente vai aprender agora. Por quê? Porque é justamente isso que a gente vai dar seguimento no nosso programa, né? São 7 princípios, 2 a gente já viu na quinta-feira, nós vamos ver mais 2 hoje, e na segunda-feira nós fechamos com os últimos 3 princípios para a gente completar o nosso programa das nossas lives. A gente segue adiante com os nossos estudos no WhatsApp. Nós estamos disponibilizando. Na última live, todo o material que a gente fez aqui na live, a gente disponibilizou no WhatsApp. Agora, a mesma coisa, a gente vai disponibilizar o PDF dessa live também lá. Eu peço perdão para vocês, porque eu queria conseguir projetar aqui a imagem, só que para isso eu preciso de um programa aqui no computador e eu não tive tempo hábil ainda para conseguir fazer isso. É um programa que ele vai colocar a minha imagem e a minha tela também no YouTube. É um programa, é o OBS, então assim, é um pouco complicado de mexer e tal, eu não tive tanto tempo ainda para fazer isso.
mas a gente vai começar, ok? Vamos começar, já demos 4 minutinhos aí de tolerância. Vamos começar com a nossa live. Muito bem, veja, a gente vai começar com uma oração, pedindo bênçãos de Deus para que esse momento seja de edificação para todos nós, e vamos começar com o nosso programa de estudos. Vamos orar? Peço que você me acompanhe aí, onde você estiver, em oração. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, muito obrigado. Obrigado pelo dia que o Senhor nos dá. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, mesmo que de longe nós estamos conectados para aprender da Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de conseguir estudar, de conseguir ter um computador, um notebook, um tablet, um celular, que a gente pode estar ouvindo a Tua mensagem agora. Pedimos bênçãos para esse estudo, para que tudo que a gente fale aqui seja somente o que é da Tua vontade, e o que a gente estude aqui, a gente possa colocar em prática para cada vez mais interpretar melhor a Tua Palavra, para que ela possa transformar as nossas vidas e nós possamos viver mais segundo a Tua vontade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Então, veja, nós vimos que vamos ter 7 princípios de interpretação bíblica, e o primeiro deles a gente já viu na semana passada, que foi o princípio de que a gente tem que começar com oração, pedindo instrução a Deus. O segundo princípio, se você não viu isso, volta na outra live, ficou salva, volta lá e assiste ela toda para você conseguir dar seguimento no que a gente está fazendo. O segundo princípio foi a ideia de conversar com o texto, a gente também viu isso na semana passada. O terceiro princípio é tomar cuidado. E por que tomar cuidado? Por que ter cuidado? Porque muitas vezes a gente pode cair na besteira de a gente pegar um versículo isolado para criar uma doutrina. E é muito complicado isso, porque algumas igrejas, alguns grupos religiosos, eles fazem isso. E isso é muito complicado, porque a gente está criando doutrina em cima de um negócio e que aquilo não se sustenta. Olha, é diferente do que disse Arquimedes. Arquimedes disse, me dê um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Você não pode fazer isso com a palavra de Deus. Você não pode pegar um ponto de apoio só e criar uma doutrina em cima daquilo, porque a probabilidade de você estar errado é muito grande. Então, o que você precisa fazer? Você precisa buscar vários pontos de apoio. Do mesmo jeito que uma casa, ela não é somente fincada num negócio só, ela tem vários pontos de apoio. A sua interpretação bíblica, a sua exegese, a sua hermenêutica também tem que estar apoiada em vários pontos de apoio. Por quê? Porque se você deixa para fazer exegese ou hermenêutica em cima de um ponto só, a grande probabilidade é essa. Você vai criar doutrinas que não são amparadas pelas Escrituras. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, o primeiro bloco da live é essa. Qual é o outro princípio que você precisa ter quando você está estudando a Bíblia? Tome cuidado para não pegar versículos isolados para criar doutrinas. Muito cuidado. Por quê? Porque se você faz isso, você acaba caindo nesses erros teológicos. Vamos para a Bíblia, né? Para a gente entender o que a gente está falando. Vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra comigo lá em Malaquias, capítulo 3. Esse versículo é muito usado, é capaz de eu nem precisar falar, porque você já sabe ele decorado, mas abra lá a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Pessoal, se vocês, mais uma vez, repito, quem estiver conectado pelo celular, no Instagram aqui do Jornada pela Bíblia, saibam que daqui a pouco a gente vai desconectar aqui do Instagram. Então, a gente está focando todo mundo lá para o YouTube. Então, busque o link que está no nosso story, o último story aqui, clica lá que você vai direto para o YouTube e a gente se encontra no YouTube. Está rolando a mesma live lá no YouTube e a gente vai focar no YouTube, fechado? Muito bem, Malaquias capítulo 3, o versículo 10 diz o seguinte. Malaquias capítulo 3, o último livro do Antigo Testamento, versículo 10 diz o seguinte: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes,
porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. E aí o texto vai continuar, ele vai encaminhar para o outro lado, mas veja, sim, a gente vai dar exemplos de erros, equívocos doutrinários, sim, Júnior, pode ficar tranquilo. Esse é um deles. Olha aí, esse aqui, quando a gente pega esse texto aqui, Malaquias capítulo 3, a gente faz o quê? E se a gente pega esse texto aqui e a gente faz tudo que a gente não fez ontem, veja, se a gente despreza tudo aquilo que a gente fez ontem, o que é que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar cometendo um equívoco, porque a gente não vai pesquisar o contexto, a gente não vai saber quem é que está falando, para quem está falando, por que está falando, quando está falando, onde estava falando. Lembra? Todos esses princípios a gente já viu na semana passada, nós já estudamos na quinta-feira, perdão, né, 2 dias atrás, nós já vimos que isso precisa ser perguntado para o texto, naquele segundo princípio, na conversa com o texto, a gente precisa saber o que ele tá jogando para a gente, o que é que ele está dando para a gente de informação. Se a gente faz tudo isso aqui, primeiro, você vai saber que nesse caso aqui, quem está falando é Deus, ele está falando para o povo, ele está falando para o povo de Israel, isso aqui é no final do Antigo Testamento, então é época depois do exílio da Babilônia, eles já voltaram, é época ali de Esdras, de Neemias, né? Aquela época ali que vem com Zorobabel, aquele grupo ali de pessoas, então eles estão aquele é o contexto histórico, a gente já viu, a gente viu sobre contexto teológico, contexto cultural, a gente viu sobre isso também, mas veja, qual que é o contexto aqui? A gente precisa tratar esse versículo aqui. Porque, veja, se ele está dizendo, tragam os dízimos para a casa do Senhor, muita gente pega esse texto aqui e vai falar no púlpito. Nossa, eu já vi várias vezes pessoas indo para o púlpito dizer isso. Olha, tá vendo? A gente usa esse texto aqui e diz, tragam os dízimos para a casa do Senhor. Agora, o problema, qual que é o problema? O problema é que a gente não tem outro versículo no Novo Testamento inteiro. Você pode ler de Mateus até Apocalipse. Você não vai encontrar um versículo falando que é para a gente trazer o dízimo para a casa do Senhor. Aí a gente tem um problema muito grande. Por quê? Porque se a gente diz que esse versículo aqui ele se aplica para a igreja, por exemplo, para a nossa era de hoje, a era que estamos vivendo, a era de Cristo, né, a era da igreja, aí a gente vai ter um problema. Por quê? Porque como é que a gente vai apoiar a doutrina do dízimo em cima desse versículo aqui? Aí as pessoas vão começar a inventar, vão dizer, olha, você tem que trazer o dízimo. Então, vou mostrar para vocês aqui o contexto da época. O dízimo eram as primícias da terra, não era dinheiro. O dízimo eram as primícias da terra. Segundo, quando ele diz aqui, tragam o dízimo para a casa do Senhor, é uma referência ao templo, não está falando da igreja. É o templo aquilo ali, para entregar os sacerdotes, para ter mantimento para os sacerdotes, para a tribo de Levi. Então, a gente já quebra com isso aí. Terceiro, isso aqui foi dito para Israel. Isso foi dito para a tribo de Judá, o pessoal do sul, o reino do sul, os judeus. Isso não tem a ver com a igreja. Isso não é mandamento para a igreja. Então, veja, a gente pode continuar aqui. Quem disse aqui foi o Senhor. Enfim, o devorador aqui não o devorador aqui não é Satanás. Tem gente que vai dizer aqui que o devorador é Satanás. Então, se o irmão não trouxer o dízimo para a igreja, aí Satanás, que é o devorador aqui do texto, vai comer. Veja, não, isso aqui é uma linguagem muito arcaica. Você vê que ele está dizendo, olha, eu vou preservar suas lavouras. O devorador aqui são os gafanhotos, as pestes, né, os bichos que vêm comer a plantação dos israelitas. Mas como eles não estavam trazendo dízimo, eles não estavam honrando o Senhor com as primícias, Deus ia agir de uma maneira que eles iam ser prejudicados, porque eles estavam esquecendo do Senhor. É para isso que serve essa exortação por meio de Malaquias, e não para a igreja. Então, quando a gente pega esse texto e diz que isso aqui a gente tem que dar o dízimo por causa desse texto aqui, a gente não está tomando cuidado. Porque se a gente toma cuidado, a gente vai ler o resto do Novo Testamento inteiro e a gente vai achar curioso. No mínimo curioso. A gente vai dizer, como é que pode? Se é para dar o dízimo, como que o Novo Testamento inteiro não fala sobre isso? Em nenhum momento você não vai ver nem Jesus, nem os apóstolos, ninguém, nada na igreja, ninguém falando que é para dar dízimo. Então, como é que eu posso apoiar a doutrina do dízimo em cima desse versículo aqui, como muitas pessoas fazem? Tá vendo? Então, quando você estiver interpretando o texto, você tem que tomar cuidado. Tomar cuidado para não criar doutrina em cima de coisas que não existem. Vou dar um outro exemplo aqui. Então, aí o pessoal está comentando aqui, a conversa é que o dízimo é um princípio. Isso aí eu gosto de chamar isso aí de hermenêutica Thundercats. Se você é um pouco mais antigo, se você assistiu Thundercats, né? Tinha a espada lá e tinha Lion, né? Que ele tinha
o poder da visão além do alcance, né? Isso é hermenêutica Thundercats. Você está vendo mais do que o texto está dizendo, né? O dízimo é um princípio, porque, veja, o dízimo está antes da lei, lá em Melquisedeque. Jacó também dá o dízimo lá, né? Tem gente que vai dizer que, tá vendo? Antes da lei já tinha dízimo. E Moisés também instituiu na lei. Então, o que já estava antes da lei permanece para depois da lei. Como eu falei, isso é hermenêutica Thundercats. Você está vendo muito mais do que o alcance. É a mesma conversa para batismo infantil, pedobatismo. As pessoas que batizam crianças, eles fazem do mesmo jeito. Olha, se antes da lei tinha que se apresentar a criança, a circuncisão, na lei também tinha, e a circuncisão é a marca do povo de Deus, então o filho e o batismo é o tipo da circuncisão, né? O tipo e o antitipo, né? Da circuncisão. Então a gente também batiza a criança por causa... Isso é hermenêutica Thundercats. Você não vê um versículo no Novo Testamento mandando batizar a criança, e muito menos você não vê ninguém batizando. Um exemplo disso. Você não vê nem nenhuma criança sendo batizada e nem ninguém mandando batizar a criança. Então é bem complicado, porque a gente não está tomando cuidado. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, e eu queria que a gente abrisse lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda Coríntios, tem que cunhar esse termo. Vamos lá, hermenêutica Thundercats. Vamos lá, 2 Coríntios, talvez o pessoal que não via muito desenho animado não vai pegar muito a minha referência, mas é isso, né? Era o poder de Lion, né? Quando ele ativava a espada lá, ele tinha visão além do alcance, né? Mas vamos lá, 2 Coríntios, vamos seguir na Bíblia aqui, né? Então, pessoal, mais uma vez aviso aí, pessoal que está no Instagram, corre para o YouTube, daqui a pouco a gente vai desconectar a live aqui do Instagram, corra para o YouTube, o link está no nosso story, vai para o YouTube, daqui a pouco a gente vai desconectar aqui, certo? Olha lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Abra lá. 2 Coríntios, capítulo 3. Estou aqui com minha Bíblia, a gente vai juntos. 2 Coríntios, capítulo 3. Olha lá o verso... Vamos ver... Cadê? Verso 6. Podemos ler somente o verso 6. Olha lá. O qual, está falando de Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha, eu conheço igrejas que não estudam a Bíblia. Eles não estudam a Bíblia, eles não fazem nenhum tipo de estudo bíblico, nenhum tipo de... Eles até leem a Bíblia nos seus cultos, nas suas reuniões, mas eles não têm um tempo de estudo bíblico, de parar assim, dizer, cara, eu vou ler aqui porque eu quero entender o que está aqui. Ou a gente vai fazer uma reunião na casa, ou no culto, sei lá onde, para a gente estudar a palavra do Senhor. Tem congregações que não fazem isso. Tem grupos religiosos que eles não fazem isso. E eles se dizem cristãos, mas eles não fazem isso. E por que eles não fazem isso? Fazem isso por causa desse texto. Renato, a letra mata. Esse negócio de estar querendo estudar a Bíblia, de teologia, isso aí mata. O que dá vida é o Espírito. Então a gente tem que deixar o Espírito aflorar. O Espírito fala, o Espírito comanda, o Espírito conduz. A letra, esse negócio de estar querendo se dedicar para estudar muito, acaba matando. Olha aqui o texto. Paulo diz, veja, tome cuidado, porque não é disso que esse texto está falando. Não é disso que o texto está falando. Quando o texto está falando aqui, está falando da letra matar, a letra é o ministério da lei, que veio por meio de Moisés, que é diferente do ministério do Espírito, que veio por meio de Cristo e dos apóstolos. Veja, são coisas diferentes. Se você ler o contexto aqui, você vai perceber isso. Sabe por quê? Porque senão a gente vai entrar em conflito. Porque Pedro manda a gente estudar a palavra do Senhor. Cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Na sua primeira carta, Pedro vai dizer assim, vocês têm que estar preparados para conseguir responder as pessoas quando eles indagarem da convicção de vocês, da esperança de vocês. Vocês têm que estar preparados para saber responder a eles. E como é que alguém fica preparado para saber responder a fé, né? As dúvidas da fé? Quando a gente estuda a palavra de Deus. Então, como que Paulo diz que não é para estudar a Bíblia, porque a letra mata, mas outros apóstolos, né, e outros textos bíblicos claramente dizem para a gente se preparar, para a gente estudar a palavra do Senhor. Então, veja, a gente não pode criar essa doutrina, não é isso que o texto está dizendo. Então, quando a gente pega um versículo isolado, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente diz que é isso, aí a gente vai criar confusão. Então, muito cuidado. Um outro exemplo para a gente finalizar é o texto lá da ceia. Vamos lá para Mateus, né? Pode ser Mateus, Marcos, o que você quiser, mas
o que eu lembro de cabeça aqui é Mateus, acho que capítulo 26, finalzinho do Evangelho segundo Mateus. Acho que é Mateus 26, 26. É isso mesmo. Olha lá, Mateus 26, 26. Diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, qual que é o contexto aqui? O contexto é: Jesus está na Santa Ceia, ele está instituindo a ceia do Senhor, o Pesach em hebraico, né? A Páscoa, ele está comendo a Páscoa dele, a última. Ele está dizendo: olha, eu vou partir para a casa do Pai. Eu até usei essa expressão, né, na última live. A passagem está comprada, o check-in está feito, eu já despachei a mala, eu só tenho que ir para o aeroporto porque eu estou indo embora, né? Eu vou para a casa do Pai, é isso que diz o texto. Então, esse aqui é últimos minutos de Jesus, daqui a pouco ele vai ser preso, daqui a pouco, né? Então, ele está comendo com eles. Aí ele dá o pão, dá o suco, agradece e tal, faz a ceia, né? Ele come a Páscoa, né, com os discípulos. Aí o texto continua, olha lá, o verso 29. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras que ele foi preso. Veja, o verso 29 diz que desta hora em diante, Jesus não ia beber nunca mais daquela ceia com eles, até o dia que ele voltasse. E é verdade, não é verdade? Foi isso que aconteceu. Ele não bebeu mais, ele não ceiou mais com os apóstolos. Aquela foi a última Páscoa dele. E depois que ele ressuscitou e ele foi para os céus, ele não ficou um ano inteiro com os apóstolos, ficou 40 dias. Depois ele foi embora, não é verdade? Aí veja, tem uma igreja, quem lê entenda, eu vou falar igual as parábolas, né? Eu não gosto de estar criticando nenhum grupo religioso, mas tem uma igreja que eles ceiam com água. Eles não ceiam com vinho, com suco, fruto da videira, fruto da uva. Eles não ceiam, eles ceiam com água e pão. E aí um dia eu estava lá, né? Eu visitei uma dessas igrejas e eu perguntei para a pessoa lá, eu falei: por que vocês ceiam com água e não ceiam com vinho? Porque Jesus diz: façam isso em memória de mim. Tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. Paulo fala disso em 1 Coríntios, capítulo 11. O que eu recebi do Senhor, também lhes entreguei. Que Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, deu graças, o partiu. Veja, Coríntios 11 fala sobre isso. Os 3 evangelhos falam sobre isso. Façam isso, é um imperativo, em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês lembram a morte do Senhor e anunciam até que ele venha, né? Coríntios 11. Como que vocês, em vez de tomar com vinho, ou fruto da videira, né, o suco da uva, e com o pão, vocês tomam com água? De onde vocês tiraram isso que é água? Aí o irmão disse: não, tem um versículo. Vamos lá, Mateus 26. Aí ele abriu o texto comigo, e esse versículo que a gente acabou de ler. Ele está vendo aqui, ó, nesse versículo diz que Jesus só ia tomar de novo quando ele voltasse. Então, ele tomou com vinho, e a gente fica tomando com água até ele voltar. Quando ele voltar, a gente vai tomar com vinho de novo. Mas não é isso que o texto está dizendo, cara. Não é isso. Isso aqui está muito errado. Porque se a gente faz isso, como é que fica Coríntios? Porque diz que eles se embriagavam lá com o vinho da ceia. E você já viu alguém ficar bêbado de água? Você pode tomar água até morrer. O máximo que você vai ter uma constipação, vai urinar muito, vai ter que ir ao banheiro, mas ficar bêbado de água ninguém fica. Então, como é que pode, em Coríntios 11, as pessoas estarem bêbadas, entre aspas, né? Porque Paulo dizia que eles estavam se embriagando com o suco da ceia, ou seja, fazendo da ceia uma coisa assim, tudo errado. Era uva lá, era fruto da videira. Então, como é que pode você dizer que é água? Veja, não pode, a gente não pode. Então, esse é mais um princípio quando você está estudando a Bíblia. Beleza, pessoal? Tomem cuidado. Vejam o que você vai criar de doutrina em cima disso. Porque uma doutrina não pode ser criada em cima de um texto. Eu falei no começo, não é igual Arquimedes, né? Me dê um ponto de apoio que eu movo o mundo. Nada disso. Na Bíblia, você não pode fazer isso. Se você quer construir uma doutrina, ela tem que estar bem fundamentada, ela tem que ter vários textos no Antigo, no Novo Testamento, tem que estar em sintonia. Fechado?
fruto da videira, suco deixa bêbado? Essa é uma pergunta muito boa, que o pessoal fez aqui no Instagram. Anderson, se você puder ir lá para o YouTube, daqui a pouco a gente vai finalizar aqui no Instagram agora. Todo mundo, na verdade, que está aqui no Instagram, corre lá no YouTube. O suco fermentado, né? Naquela época, a uva não era como a gente bebe hoje, então, dependendo da fermentação, você poderia ficar bêbado, sim, por causa do teor alcoólico que ele adquiria por causa da fermentação natural. Então, essa é uma explicação mais simples, mas a gente pode conversar sobre isso mais aqui no direct ou alguma coisa assim. Mas veja, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado quando a gente está interpretando a palavra de Deus para a gente não criar doutrinas. Olha, tem uma outra igreja que batiza as pessoas pelos mortos, né? Então, eu estou aqui em vida, o link do YouTube está no nosso story. Vai no story lá, tá lá, que você clica lá, você vai direto para o YouTube. Veja, tem igrejas que batizam pessoas pelos mortos. Isso está errado também. E é baseado num versículo específico lá de 1 Coríntios capítulo 15, completamente fora do contexto, completamente errado. A gente já explicou esse texto aqui, tem até uma live, a gente já fez uma live para explicar isso. Então, veja, cuidado. E o próximo ponto, que é o próximo princípio de hermenêutica, está ligado com esse. E qual é o princípio? O princípio é: procure harmonia nas escrituras. Veja se a interpretação que você teve do texto está em harmonia com o restante das escrituras. Se a interpretação que você teve só foi na sua cabeça, nossa, eu descobri uma coisa nova aqui, cara, eu estava lendo aqui, nossa, que maravilhoso, olha o que eu descobri aqui. Olha, a probabilidade de você estar errado é infinitamente gigante. Por quê? Porque, veja, esse negócio de Bíblia, as pessoas já se dedicam a isso, no mínimo, tratando-se de Novo Testamento, há mais de 2.000 anos, né? Então, vamos ser generosos aí, uns 1.900 e poucos anos que as pessoas dão a sua vida para estudar o que está aqui. A gente vê homens como Orígenes, tá? Um pai da igreja, aquele cara, ele escreveu a Exapla, né? A Exapla, ele traduziu o Novo Testamento, a Bíblia, né? O Antigo Testamento, para 6 idiomas. 6 idiomas ele escreveu. Olha, e aí você acha que eu, né, o mero mortal, que a gente descobriu a nova interpretação do texto bíblico? Não. Vamos olhar se tem harmonia nas escrituras ou não. Beleza? E agora a gente vai começar nesse próximo ponto. O pessoal que está no Instagram aí, corre lá no YouTube, a gente vai finalizar a live aqui. A gente se vê lá no YouTube, fechado? Corre lá, deixa eu finalizar aqui. Opa, finalizei. Descartar. Ok, maravilha. Agora eu fecho aqui. Seguimos adiante. Muito bem. Então, veja se tem harmonia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos ler um texto. Esse texto está lá em Salmos. Vamos ler Salmos, capítulo... Salmo não tem capítulo, né? Perdão. Salmo 109. Salmo 109. Salmo 109. O Salmo 109, a gente vai ler o verso 26. Salmo 109, verso 26. Diz assim: socorre-me, Senhor, meu Deus, segundo a tua misericórdia. Salmo 109, verso 26 diz: socorre-me, Deus. Socorre-me, Senhor, meu Deus. Salva-me segundo a tua misericórdia. Veja, o que é que esse texto está comunicando? Está comunicando que Deus ele tem o poder de socorrer o salmista, porque Deus ele é bondoso, Deus ele é misericordioso. Ele está dizendo que o salmista está dizendo: Deus, vem me ajudar, vem me socorrer, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus bom. Então, se o Senhor é bom, já que o Senhor é bom, o Senhor vai vir aqui e vai nos socorrer, vai vir me socorrer. Esse é o pedido do salmista. Agora, vamos para o Novo Testamento, lá no texto de 1 de João, capítulo 4. Em 1 João, capítulo 4, vai dizer o seguinte. 1 de João, capítulo 4, verso 8, diz assim. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim, olha aí. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja, tem harmonia
O salmista diz no Antigo Testamento: Deus, o Senhor vai vir me salvar porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus de amor. E o outro, aqui no caso, né, o apóstolo João no Novo Testamento, ele vem e diz: olha, Senhor, quem não ama não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Então, veja, está em sintonia. Está em sintonia. Eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia não se contradiz. Então, se você vai e faz uma interpretação, você faz um exercício hermenêutico em algum texto, e esse texto, um diz uma coisa e o outro diz exatamente o contrário, pode ter certeza que você interpretou o texto errado, porque a Bíblia não se contradiz. Então, se você está fazendo está tirando essas conclusões, muito provável que o texto está sendo interpretado errado da sua parte, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui que a gente para ficar mais claro, né? Veja, vamos abrir um texto. Vamos lá para o Novo Testamento. Vamos abrir em Apocalipse. Vocês gostam, né, de Apocalipse? Apocalipse. Vamos lá, Vamos lá para o capítulo 12. Olha só, esse capítulo aqui é truncado, hein? A turma mata e morre por esse capítulo aí. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 12. Veja, antes da gente ler o texto de Apocalipse, a gente precisa ficar com isso em mente. Na hora que está lendo o texto, imagina, você está lendo Apocalipse, você está fazendo o estudo do Apocalipse. Primeiro, você já sabe qual é o tipo de texto, porque você já fez o exercício da aula de ontem. Então, que texto é esse aqui? É um texto apocalíptico, um texto profético. Então, você já sabe que isso aqui vai estar cheio de símbolo, está carregado de símbolo, você já sabe disso. Segundo, e que não pode ser tomado literalmente. Segundo, você sabe que quem escreveu isso aqui? Foi João. Né? Jesus falou e João escreve. Apocalipse é um prato cheio para erros de interpretação. Exatamente. Então, João escreve para quem ele escreve? Para as igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, etc. Ele escreve para as igrejas lá da Ásia Menor. E para quê? Para revelar as coisas que em breve iriam acontecer. Apocalipse capítulo 1, verso 3. É assim as coisas que são e que vão ser depois dessa. Apocalipse 1, verso 3. Apocalipse capítulo 1 vai dar todos esses detalhes para você. Quem fala, quando fala, ele diz: achei-me nu, queria que remera, no dia do Senhor, estava em espírito, na ilha de Patmos, tal. Tá tudo isso no capítulo 1. Quando você ler lá, você vai conseguir entender tudo que a gente já viu na primeira live. Todos aqueles princípios de interpretação que a gente viu na primeira live estão lá no capítulo 1. Então, você já está munido de tudo isso. Você já sabe de tudo isso. Você já orou para interpretar o texto. Você já tomou cuidado, que é o ponto anterior, para ver se você não está interpretando, criando a doutrina em cima de um versículo. E aí você continua lá no capítulo 12, olha lá. Vamos ler o verso 7. A gente vai ler do 7 até o verso 9. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Olha lá. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E ele foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. Veja, esse texto, se você volta um pouco, ele vai dizer que viu uma mulher e tal, só que a gente não vai entrar na interpretação do texto completo, né, no pacote completo. Mas eu queria que a gente tivesse uma boa ideia aqui, porque esse texto ele vai trazer para a gente uma revelação que a gente não encontra isso em outro lugar. Nenhum lugar do Antigo Testamento a gente encontra isso. A gente tem vislumbres, a gente tem centelhas, assim, mas com certeza, assim, olha, é isso aqui, ó, olha aqui o texto, pá, né? Então, por exemplo, por que eu digo assim, olha, o discípulo de Jesus tem que amar? Aí eles dizem, mas baseado em quê? Tá aqui, ó, meu amigo, lê aqui, ó, João capítulo 13, lê aqui, ó, João capítulo 14, lê aqui a primeira carta de João, lê aqui os apóstolos, os escritos de Paulo, os escritos de Pedro, é amor, tem que amar uns aos outros, né? Então eu tenho respaldo bíblico para poder falar.
Agora eu vou fazer uma pergunta para você, na verdade, eu vou comentar uma coisa com você e você vai perceber. Se você está lendo Gênesis, capítulo 3, o relato da queda, quando o homem e a mulher entram em transgressão e caem em pecado, você não vai encontrar, e eu vou pedir para você fazer isso depois, vá lá em Gênesis 3. Você não vai encontrar em nenhuma parte dizendo que a serpente que falou com Eva e que enganou a mulher e o homem era Satanás. Você não vai encontrar isso em lugar algum lá no Gênesis 3. Só diz que a serpente, que era o animal mais astuto, chegou, falou com ela e pô, ela caiu. Mas como é que a gente sabe que é Satanás, aquela serpente? A gente pode dizer, né, que, olha, não, aquilo ali na verdade não foi Satanás, aquilo foi um anjo, aquilo foi alguma coisa, tal. Então a gente pode tentar, né? Mas o texto não nos dá base para a gente dizer aquilo ali foi Satanás. E aí a gente estende um pouco mais. O Antigo Testamento inteiro não diz que a serpente de Gênesis é Satanás. Não diz. Você pode ler de Gênesis até Malaquias, todos os livros, você não vai encontrar isso. Para os judeus que liam o Antigo Testamento, eles não tinham, eles podiam supor, rapaz, eu li Jó, será que não era o diabo? Será que, rapaz, eles poderiam supor, mas eles não podiam afirmar categoricamente que a serpente de Gênesis 3 era o diabo. E como é que pode a gente agora, na nova aliança, afirmar era o diabo? Foi o diabo quem enganou a mulher. Como é que a gente sabe disso? Tem outros textos, mas o texto que nos dá a base para a gente afirmar categoricamente que aquela serpente era o diabo é Apocalipse capítulo 12. João, no final do primeiro século, escreve para a igreja e diz, olha, sabe quem foi que caiu do céu? Sabe quem foi que brigou com Miguel e ele e os seus anjos perderam e foi atirado na terra? Sabe quem é esse aqui? É o diabo. Olha lá, verso 9. E foi expulso o grande dragão. O grande dragão aqui no Apocalipse era no capítulo 12, era o dragão que estava tentando comer o filho da mulher e tal, não sei o que lá. Né? Você tem que ler o resto do capítulo para tentar entender a interpretação. Mas olha, foi expulso o grande dragão. Quem é o grande dragão? É a antiga serpente. Quem é a antiga? De onde ele tirou essa referência? Do livro de Gênesis. Onde é que aparece uma serpente que engana, que é sedutor do mundo todo, que engana as pessoas? É lá em Gênesis. A outra referência à serpente que você vai encontrar são as serpentes de bronze lá no deserto, mas aquela serpente não enganava ninguém, não. Então, ele está fazendo a referência a Gênesis. Gênesis capítulo 3. Aquela antiga serpente é o dragão de Apocalipse 12. E quem é ele? Que se chama diabo. A palavra diabo aqui, diabolos no grego, né, tem a ver com aquele que cria calúnia, aquele que inventa mentira, aquele que conta coisa que não existe, aquele que acusa. E é Satanás do hebraico, Satã, né, que tem a ver com aquele que é o confrontador, o desafiador, o inimigo, aquele que está em oposição, né? O sedutor de todo mundo. Ele foi atirado na terra, ele e com ele os seus anjos. Veja, agora eu posso dizer que a minha interpretação lá de Gênesis capítulo 3, dizendo que aquilo é o diabo, está em sintonia, está em harmonia com o Novo Testamento, porque João diz que é. Se João diz que aquela serpente, a antiga serpente, é o diabo, eu não posso dizer que não é o diabo. Porque, veja, se eu digo que aquela serpente era qualquer outra coisa, um espírito, ou que aquilo, sei lá, foi um outro homem, onde é que eu vou encontrar? Aí eu vou ter problema, porque o Novo Testamento diz que aquela serpente lá de Gênesis era o diabo, era o inimigo, era Satanás. Então, como é que eu posso dizer que... Entende? Então, a interpretação de João está em sintonia. Então, quando a gente vai interpretar o texto, a gente não pode caminhar dizendo que aquela não era Satanás. Aquilo só pode ser o diabo, porque João diz que era. Então, a nossa interpretação ela tem que estar em sintonia. Por isso que o nome da live é Tomem Cuidado e Busquem a Harmonia. Porque a gente diz uma coisa que não está no Antigo Testamento, o que é exatamente o contrário. Olha, Deus não é amor. Deus é ódio. Deus é ira. Olha, cuidado, porque se a gente lê 1 João 4,8, diz que Deus é amor. Então, se você diz que Deus é ódio, que Deus não é amor, aí você vai ter problema com João, porque João diz que ele é.
E aí, como é que a gente faz? Eu prefiro ficar com João. João disse que ele é amor, então eu acredito que é amor. Não, Renato, mas esse texto aqui está dizendo claramente que... Então, veja, o problema é, eu acho que a gente está interpretando errado esse texto. Vamos resolver como é que a gente interpreta bem esse texto. Mas a gente não pode dizer que a Bíblia está se contradizendo. Um outro exemplo, para a gente fechar com esse bloco aqui, um outro exemplo vamos para Atos. Vamos para Salmo, melhor, vamos para Salmo. O livro dos Salmos, e depois a gente vai para Atos. Salmo, vamos ler o Salmo. Deixa eu ver. Enquanto vocês buscam lá, Salmo. Salmo capítulo 16. Abram lá, Salmo capítulo 16. Salmo 16. Salmo 16. Esse aqui é um salmo de Davi. Salmo 16. Salmo de Davi. Esse salmo é um salmo interessante, porque Davi, ele diz o seguinte, vamos ler? Vamos ler lá no... Ele começa, guarda-me, ó Deus, em ti me refugio, tu és meu Senhor, outro bem não possuo, somente a ti. Está dizendo, olha, o Senhor é tudo que eu tenho, tal, né? Muitas dores, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor pelos seus deuses, mas o Senhor é minha porção, da minha herança, é o meu cálice, o Senhor sustenta a minha sorte, tal, não sei o que lá. Aí ele continua, lá no verso 4, verso 9. Por isso o meu coração se alegra, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Davi está dizendo, olha, por isso que eu fico feliz, por isso que eu fico exultando em alegria, até o meu corpo relaxa, fica tranquilo. Por quê? Verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, e não permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, a delícias perpetuamente. Veja, Davi está dizendo que ele fica tão tranquilo diante de Deus. Ele sabe que está na presença do Senhor. Ele fica tão tranquilo, porque ele sabe que até mesmo que se ele morrer, Deus não vai deixar o corpo dele ver a corrupção. Ele não vai deixar o corpo dele se deteriorar. O corpo do seu santo, aqui está falando dele, né? Ele está falando, orando a Deus, falando dele. Agora veja, se você diz aqui, não, esse salmo aqui está falando só de Davi, porque é Davi que está orando aqui. Se você ler lá no início, diz, na epígrafe, na parte de cima, diz, hino de Davi. Ele está dizendo, olha, o Senhor é bom demais comigo, o Senhor, né? E no final ele vai continuar e vai dizer, meu corpo relaxa tanto porque eu sei que o Senhor não vai deixar eu ver a morte. Se eu morrer, o Senhor não vai deixar eu entrar em decomposição, o seu santo ver corrupção. Aí, se você disse que esse texto aqui está falando somente de Davi, você vai dizer, olha, pela interpretação, Davi está dizendo o tanto que ele confia em Deus. E é verdade. É disso que esse texto está falando. Se você interpreta o texto no seu contexto, sabendo que isso aqui é um cântico, que é uma poesia, que é um salmo, é disso que esse texto está dizendo. Agora, se você diz isso, é só de Davi, aí você vai ter um problema. Porque o Novo Testamento diz que esse texto não está falando só de Davi. Vamos lá? Atos. Vamos lá para o livro dos Atos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Vamos para o capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos capítulo 13 diz assim, Paulo está pregando em Antioquia. Ele está na sua primeira viagem missionária, junto com Barnabé. E ele vai pregar lá, ele entra numa sinagoga, e ele vai pregar na sinagoga, e ele vai dizer que Deus que criou tudo e tal, que fez a promessa para os pais, para os patriarcas, tal. Ele vai caminhando na linha da história até que ele chega lá no verso 34, diz assim, que o fato de Jesus ressuscitar dentre os mortos, a base bíblica que ele ia ressuscitar dentre os mortos, porque muita gente ficava perguntando, de onde é que você tirou que o Cristo vai ressuscitar? De onde foi que você tirou isso? Aí ele vai e diz, olha lá, verso 34.
E quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção, Deus o expressou desta maneira, abre aspas, e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Verso 35, por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha, ele está citando o Salmo 16. Né? Ele pegou o recorte lá do Salmo 16 e diz, olha aqui, ó. Aí ele continua, porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado ao lado dos seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E ele vai continuar. Então, veja, Paulo está dizendo, o santo que não ia haver corrupção não era Davi. O santo, porque... E ele usa um argumento, ele está dizendo, olha, vocês estão vendo, Davi está morto até hoje. Ele não ressuscitou, o corpo dele apodreceu, está no túmulo. Esse salmo está falando de outra pessoa. E aí Paulo vai dizer, é do Cristo, é do Filho de Deus. Ele ressuscitou, ele levantou dos mortos, ele não chegou a ver corrupção, o corpo dele não chegou a deteriorar, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. O Salmo 16 não fala só de Davi, o Salmo 16 está apontando para o Cristo. Então, veja, se eu pego a minha interpretação fechada lá do Salmo 16 e digo, olha, esse Salmo está falando de Davi, porque é Davi que está cantando, é Davi que é o santo, é Davi que está se expressando aqui, é verdade. Mas e se eu digo que é só ele, aí eu tenho um problema com o Novo Testamento, porque Paulo lê o texto e diz, nada disso, não é só de Davi que está falando o Salmo. Esse Salmo está falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Salmo se cumpre nele. Quando ele levanta dos mortos e nunca mais morre, é dele que está falando, porque Davi morreu e virou comida de bicho. Ele está até hoje no túmulo. Esse salmo não pode estar falando de Davi, porque Davi morreu e viu corrupção. Esse salmo está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por causa dele que vocês têm que se arrepender, e aí ele faz a pregação para as pessoas se converterem. Veja, tem que ter harmonia. Tem que ter harmonia. Você não pode pegar um texto no Antigo Testamento que diz uma coisa e no Novo Testamento diz exatamente o contrário. Se você se depara algum momento no seu estudo da Bíblia e você vê que um texto diz exatamente o contrário que o outro texto está dizendo, um texto diz, eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer guerra, espada. E o outro texto, Jesus diz, a minha paz vos deixo, a minha paz lhe dou. Não dou a paz como o mundo, né? Mas eu dou a minha paz. Peraí, Jesus veio trazer paz à terra ou ele veio trazer espada, guerra? Esses textos não tá batendo. Ele diz lá que você tem que guardar o sábado. E no outro texto ele diz, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Tá tudo errado isso aqui. Ô Jesus, se decide, cara. Ou é uma coisa ou é outra. Nada disso. Nós é que estamos interpretando errado. Nós é que estamos fazendo a interpretação errada. A palavra de Deus nunca se contradiz. Jamais se contradiz. Se você está lendo um texto e parece que esse texto está dizendo exatamente o oposto, preste atenção, porque muito provavelmente a sua hermenêutica, a sua exegese está equivocada. Fechado? Esses foram os dois princípios que a gente foi aprendendo na nossa live hoje. O primeiro deles, né? Tome cuidado, não use um versículo isolado para criar uma doutrina. Segundo, procure a harmonia. Se você não toma cuidado e nem busca a harmonia, você vai acabar, inevitavelmente, fazendo besteira. E o que o bom estudante da palavra de Deus quer é não fazer besteira. Então, nós queremos interpretar a Bíblia como ela é, como o Senhor quer que a gente entenda, como a Bíblia, a razão de ser de cada texto, a gente precisa tomar cuidado com isso. Fechado? Nos vemos na próxima live, daqui 2 dias, segunda-feira. Vamos ter o domingo, amanhã, o dia do Senhor. Kyriake remera, em grego, como João diz lá em Apocalipse capítulo 1, o dia do Senhor. Como diz Atos capítulo 20, verso 7, se reunir no dia do Senhor. Amanhã estamos juntos para cultuar o nosso Senhor, cada um nas suas igrejas, cada um nas suas congregações. Vamos cultuar ao Senhor e na segunda-feira a gente se encontra, segunda, 9 da noite, marque na sua agenda. O link vai estar disponível lá no nosso grupo do WhatsApp, vai estar disponível no nosso Instagram, lá do Jornada pela Bíblia. Essa live vai ficar gravada, então se alguém não conseguiu ver, pode encaminhar, porque a gente vai manter essa sequência, fechado? Segunda-feira a gente se encontra para a gente ver os últimos 3 princípios. O tema da live de segunda-feira é os eruditos, a história
e os idiomas, né, a língua original, os eruditos e a história podem nos ajudar muito. Então, o que tem a ver? A gente vai ver na segunda-feira sobre consulta hebraico e a grego, consulta a comentários, introduções e mapas e manuais bíblicos, e a gente vai ver sobre um pouco de teologia histórica. Como a teologia histórica pode nos ajudar na nossa interpretação da Bíblia hoje. Fechado? Então, se você gostou, dá um like aí, compartilha com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida que não foi respondida, coloca pra gente lá no nosso Instagram, ou se você está no grupo do WhatsApp, vai no grupo do WhatsApp, coloca lá para que a gente possa conversar. Fechado, pessoal? Isso foi muito bom ter passado esse tempo aqui com vocês. Espero que vocês tenham aprendido, espero que esses 2 princípios façam sentido para vocês. E vai somando, a gente já está no 5º princípio já. No 4º, né? Já vimos 2 na quinta, mais 2 hoje, e os últimos 3 a gente vai ver na segunda-feira e fechamos, tá bom? Deus abençoe, Deus amado, bendito, maravilhoso, obrigado por esse momento. Nos abençoe em nome de Jesus, que nós possamos interpretar a Bíblia da maneira correta, para fazer a tua vontade da maneira coerente, da maneira que o Senhor deseja. Louvado seja o teu nome, agora e para sempre. Te oramos no poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, uma boa noite, fiquem na paz, aproveitem o final de semana. Segunda, não esqueça, 9 da noite, a gente tem um encontro marcado. Fechado? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.